Boa noite. Estamos iniciando mais uma semana, mais uma segunda, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, internet, também a presença de vocês, que Jesus possa estar abençoando cada coração, envolvendo em muita luz. Hoje nós estamos recebendo em nossa casa nossa companheira Adélia, e ela vai falar um pouco para nós sobre a filosofia do amor. Então, desde já, seja bem-vinda, que Jesus possa te inspirar, possa te envolver em muita luz, te envolver em muita paz. Se nós vamos fazer a nossa prece de abertura, em seguida a Adélia vai fazer a parte que ela trouxe aí para apresentar para nós, brindando-nos com essa palestra. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, buscando nos envolver nessa ação benfeitora e amiga que o Divino Pastor traz aos nossos corações, buscando essa energia salutar e abençoada que emana-se dos laboratórios superiores ao encontro de cada um de nós, para que nós possamos ter um momento de alegria e de paz, onde a mensagem possa ecoar em nossos corações, envolvendo as nossas mentes, e assim, nas nossas realizações, possamos igualmente vivenciá-las. Que os benfeitores amigos, os dirigentes desse trabalho e desta casa, permaneçam conosco, nos auxiliando e nos amparando. E assim, possamos iniciar a nossa noite ouvindo a nossa irmã Adélia, que ela possa ser envolvida nessas energias benfeitoras e assim alcançar os seus objetivos. Que o Senhor permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Hoje nós vamos trabalhar, a lei do amor, na visão espírita. Então, para iniciar, eu vou ler uma mensaginha que é necessário que o homem se resolva em sua própria alma para descobrir a semente do amor deixada pelo Cristo. Com ele, toda a dor passa. Sem ele, a dor é sempre maior, Toda treva ganha luz, o progresso se estabelece com ele. Ainda hoje, o pastor espera pelas ovelhas destramilhadas. Ouçam, ele é a luz do mundo. O sol deseja brilhar em nosso interior, a garantia da paz e de uma era melhor. A mensagem trazida por Jesus ao mundo tem essência transformadora. Sua presença alterou o cenário da antiga Palestina, refletindo até hoje em todo o planeta. Todos que compreenderam a sua mensagem experimentam profundas transformações interiores, deixando para trás velhos conceitos de vida. Através da sua mensagem, as criaturas podem experimentar a paz interior, ainda mesmo cercada de dores. Então, Jesus universalizou, a lei. E com Jesus, o amor se tornou lei universal. Então, a lei de amor é a 10ª lei na classificação de Kardec. É considerada pelos espíritos a mais importante, pois não só engloba
todas as demais leis naturais, como também constitui no ápice que todo espírito aspira a atingir, a perfeição moral. E o espírito só é infeliz quando dela se afasta. E ela é a 10ª lei, e entre as leis, não é? A lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, de conservação, a de destruição, a lei de sociedade, do progresso, de igualdade e de liberdade, né? E a lei de justiça, amor e caridade é a 10ª lei, né? Então, nós vamos falar um pouquinho da lei de justiça, amor e caridade. Nós sabemos que nós partimos do mesmo princípio, né? A criação, simples e ignorante, não é? Sem, vamos dizer, sem privilégio, né? Com germe já dentro, né? Com o germe do amor, porque Deus é amor e nós somos criaturas divinas, nós somos filhos do amor, não é? Então nós já trazemos conosco na nossa criação o amor, não é? Então as leis naturais estão gravadas na consciência, não é? O ser em evolução encontra a verdadeira felicidade quando se alinha com elas. Então, nós ainda estamos passando, né, por tanta infelicidade ainda, por conta que nós desalinhamos das leis divinas, né? Então, esse alinhamento das leis divinas, vai nos aproximar de Deus, né? Então, o sentimento de justiça é inato ao homem, encontra-se em estado potencial, latente, pronto para vir a ser, está em germe no ser humano e vai fluir de acordo com o grau proporcional à evolução do espírito, não é? Então, temos gravado em nós próprios as regras universais celestes. Somos o que construímos. Na justiça divina, o promotor, o acusador e o juiz, o julgador, estão na própria consciência, advogada de causa própria, responsáveis pelo próprio processo de harmonização, sempre graduado no tamanho do nosso desenvolvimento moral. Então, o juiz, não é? O julgador e o advogado é a nossa consciência, não é? Está gravado na consciência. Então, a caridade e o amor ao próximo são consequências naturais desse senso de justiça, certo? Então, a caridade não é algo artificial que se expressa por objetivos pessoais de salvação. A frase de Kardec, fora da caridade não há salvação, é uma verdade incontestável. Porém, ela é o resultado do crescimento dos valores da justiça, mas passo a passo, numa construção lenta e gradativa. Então, nós vamos construindo, né, passo a passo. Né? Caridade e amor se materializam à medida que se desenvolve o senso de justiça ao longo dos tempos. Quanto mais o ser humano desenvolve o senso de justiça, mais ele desperta os valores morais, habilitando-se naturalmente a co-participar na obra da criação. Então, nós somos co-participantes, não é, na obra de Deus. Estamos aqui para colaborar, não é? Estamos aqui para fazer algo
E essa caridade é essencial, né? Então nós somos co-criadores, né? Co-participadores da obra divina. Na sua origem, aí a gente vai falar dentro do Evangelho, certo? Então, na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado, possui sensações. Mais instruído, purificado, possui sentimentos. E aí surge o amor, né? Então, o instinto de conservação nos preserva, né? O instinto de conservação nos preserva, é sempre para o nosso bem. O instinto não tem reflexão, não é premeditado. Exemplo, vamos dar um exemplo das crianças, né? As crianças procuram o seio materno para se alimentarem, imitam vozes, palavras, gestos, automaticamente de andar, de sobreviver. É um instinto, né? Que nos preserva. O instinto, uma espécie de inteligência, porém ainda não racional. Antes do surgimento da razão, o instinto não é um ato inteligente, revela uma causa inteligente, faz parte da lei de conservação. O instinto faz parte da lei de conservação, né? Quando agimos para o mal, negligenciamos o pensamento, não é o instinto. Então, a primeira fase é o instinto. A gente vai falar sobre a segunda fase, que é as sensações. Então, saímos do estado instintivos e vamos para o estado de sensações, onde encontramos vários prazeres, né? Nosso mundo material é um mundo de prazeres, né? Várias sensações, e somos convidados nesse momento a fazer escolhas. Sensações boas, mas que fazem mal. Sensações boas, mas que fazem bem. Sensações ruins, mas que fazem bem para a nossa saúde. Nesse mundo de sensações, nós começamos a desenvolver nossa capacidade de discernir, né? Vamos tendo condições de discernir, de pensar, de raciocinar. Aquilo que eu devo fazer, aquilo que quero fazer, o que eu não posso fazer, certo? E o que eu não devo fazer. É um desafio constante, porque negligenciamos o pensamento e nos deixamos arrastar pelas coisas do mundo. Por isso que não é fácil, não é? De sobreviver aqui, porque o mundo material nos oferece atrativos, não é? Ilusões, e como nós ainda estamos nesse período ainda de sensações, não é? Partindo para o sentimento, então nós nos deixamos iludir, nos deixamos nos envolver pelas distrações do mundo, pelas ilusões, por tudo que a materialidade nos oferece, não é? E às vezes nós nos perdemos, muitas das vezes, não é? Então Kardec pergunta aos espíritos: qual o objetivo de Deus ter colocado esses atrativos no mundo? Então Kardec pergunta, né? Por que Deus então colocou todos esses atrativos no mundo? Não é? Para nós nos perdermos, não é? E aí a resposta: para incitar o homem ao cumprimento da sua missão e também para experimentá-lo através da tentação. As coisas do mundo não tivessem estímulos, nós não iríamos procurar. Se os alimentos não tivessem gosto, nós não íamos alimentar. Se não tivesse sensação de prazer, a água não saciasse a sede, ninguém ia beber água. Então, é os desafios que nós enfrentamos, não é? Sensações na alimentação, enfim, nos vícios, todo gênero de vícios, né? Alimentação, muitas das vezes, cada um de nós temos que nos perguntar a nós mesmos, né? Em que estágio que nós nos encontramos
nesse estágio de sensações ainda. O que nos dá prazer? O que nós sentimos, não é? Ainda nos prazeres? É alimentação, não é? Todo tipo, não é? De distrações, no caso, que traz essa alegria, vamos dizer, não é? De momento, não é? Então, nós temos que estarmos nos observando, nos avaliando, nos questionando o tempo todo, não é? Para vermos que se realmente nós estamos nos conhecendo, para que nós vamos corrigindo, né, ao longo do tempo, irmos nos corrigindo para não trazermos prejuízos para a nossa alma e para os nossos corpos físicos, não é? Porque quantos nós não estamos doentes, enfermos, por conta de excessos, né? Por conta de excesso nos vícios da alimentação e sexo, né? Então, enfim, tudo isso daí nós temos que nos observar e irmos nos corrigindo para essas transformações que precisamos operar, não é? Então, surgem os abusos, as dificuldades de saúde, né? Criamos hábitos, manias, maneiras desnecessárias para nós, excessos de todo gênero que nos faz sofrer as consequências do nosso desequilíbrio, envolvendo neste mundo de sensações, necessidades não reais. Perdemos a oportunidade de escolha e nos escravizamos sem autonomia das nossas escolhas. Então aí a gente se pergunta, temos autonomia dos nossos atos, não é? Estamos nos responsabilizando por nós mesmos, né? Autonomia da nossa vida, ou estamos sendo conduzidos por influências, por outros, né? Então aí a gente tem que nos observar. Mas essas dores vão nos conduzir ao desenvolvimento dos sentimentos diante das dificuldades que todos nós passamos, aflições, problemas. Começamos a compadecer das dores do nosso próximo iguais às nossas. Sentimento fraterno de compreensão ao lado do amor. Então, quando nós começamos a sofrer as consequências de tudo isso, nós vamos desenvolvendo, não é, esses sentimentos diante das dificuldades do próximo, diante das dificuldades dos outros, né? Nós vamos, como fala, a misericórdia, né? Que aproximarmos da miséria dos outros, né? Dos outros, e trazer acorde para o nosso coração, né? A misericórdia. Então, sentimento fraterno de compreensão ao lado do amor. E aí a gente fala o amor doação, né? Vamos falar sobre o amor superação e o amor imaturo. Continuando no Evangelho, a substituição da personalidade pela fusão dos seres, ou seja, essa personalidade egoísta, vaidosa, que nós trazemos, que pensamos só em nós, nos nossos interesses, se dilui diante do sentimento do amor, porque o amor vai dissipando as trevas que trazemos dentro de nós, né? Muitas das vezes trazemos pensamentos de egoísmo, de vaidade, né? De orgulho. Então, tudo isso, com o sentimento do amor, nós vamos dissipando, né? Vamos transformando, saindo desse estágio de egoísmo, de inveja, de ciúme, todos esses sentimentos contrários à caridade. Nós vamos tendo mais força, mais energia, mais coragem, quando nós realmente estamos vivenciando esse amor, não é?
começa a agregar os outros, ao invés de ficarmos duelando com as pessoas, competindo quem é melhor, que hoje ocorre muito, né? Em vez de nós cooperarmos, nós ficamos competindo. Então, nós temos que nos avaliar dessa forma. Não ser fiscal dos outros, né? Mas sermos fiscais de nós mesmos, né? Nós nos perguntamos, estamos cooperando na obra divina da criação ou estamos duelando, né? Muitas das vezes, quem tem mais. Então aí o sentimento do amor nós vamos parando, né? Com essas brigas, deixando de lado e dando as mãos para que a gente possa seguir junto nessa escala evolutiva. Então com o amor a gente consegue, né? Tudo isso. A fusão dos seres, que é o objetivo da empatia, ter a percepção da necessidade do outro, sem julgamento, né? Nós termos mais acolhimentos, acolher mais as criaturas, que seja familiar, não é? Onde estivermos, não sermos tão julgadores severos, porque Jesus condenou a dureza de coração, né? Então nós temos que sermos mais flexíveis, mais amáveis, né? Mais bondosos, mais generosos. E tudo isso daí não é da noite para o dia, claro. Nós vamos desenvolvendo, mas com esforço, boa vontade, determinação, porque a vontade é tudo, né? Eu costumo falar que a vontade é o motor do carro, do nosso carro, né? Que nos impulsiona, né, a essa evolução. Mas a vontade é tudo. E continuando no Evangelho, enquanto o homem estiver preso ao instinto e às sensações, em prejudicar, caluniar, subjugar, exterminar, usurpar, aliciar, oprimir, dominar, acumular, viciar, entre outros, estão mais perto do isso, né? No início do ponto de partida do instinto, né? Todos ainda estão no ponto de partida. Quando nós transformamos o sentimento do amor, aqui fala, transforma o sentimento do amor pelo sentido vulgar, definido pelo egoísmo, porque o egoísmo é contrário ao sentimento do amor, né? E pela ganância, nós rebaixamos o amor, resistente contra a tendência natural da alma que procura ao seu redor afeição e simpatia. Sufocamos esse germe do amor em nós, quando nós agimos dessa forma, não é? Sufocamos esse germe vivo que Deus colocou em nossos corações, na nossa criação. Então, nós nos aprisionamos, né? Nós nos limitamos. Somos nós que nos limitamos. Então, nós perguntamos, em que condições que nós encontramos hoje? Que estágio evolutivo que nós encontramos hoje? Então, são construções nossas, né? São escolhas nossas. São opções nossas ainda. O despertar, quando nós despertamos para esse sentimento nobre, nós mudamos, modificamos, né? Essa alegria, essa felicidade vai sempre nos acompanhar onde nós estivermos, né? Esse amor. Porque o Chico Xavier, eu notei, possua os recursos financeiros coerentes às suas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as suas lutas terrenas. Então, a gente não precisa de muita coisa, não é? Mas nós inventamos. Nós, muitas das vezes, essa insatisfação, né? Queremos, essa alegria, o amor nos traz uma serenidade interna. Quando nós estamos evoluindo
esse amor realmente fraterno, nós vamos ficando mais serenos, mais tranquilos, nós não vamos ficar muito afoitos, não é? A querer abraçar o mundo, abraçar as coisas, não é? Porque é necessário nós termos as coisas materiais, sim, nós temos o nosso corpo físico, nada é condenável, não é? Jesus mesmo não condenou. Nós temos que realmente ter essa paixão em busca, não é, de melhoria, tudo mais, é necessário sim. Nós temos o nosso conforto material, não é? Tudo é permitido, como Paulo de Tarso frase, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito, né? Nem tudo me convém. Então nós temos que ter esse parâmetro, né? Que realmente o que é necessário e o que não é. Não é? Até me parece que é no livro dos Espíritos que falam que o necessário, qual o limite do necessário, né? Para aquele que não tem um prato de comida, é um prato de comida necessário. Para aquele a mais, é um carro zero, né? Então, nós temos que ter parâmetros, né? Então, continuando na lei de justiça, amor e caridade, ninguém dá o que não tem. O amor e a caridade são conquistas da alma para a eternidade, assentados na lei de justiça. Esses valores não se aprendem na escola, nas casas religiosas e conselhos de orientadores espirituais. A aprendizagem se aprende na ação, processo lento e gradual das potencialidades da alma, pré-requisitos, né? Bagagem nas estruturas mentais. A natureza não dá salto, né? Então, esses valores nós vamos conquistando através do nosso esforço, da nossa boa vontade, em sermos pessoas melhores, não é? Porque todos nós já estamos cansados de sofrer, cansados de errar, e nós estamos aqui atualmente para sermos mais assertivos, né? Para fazermos escolhas melhores, para caminhar diferente. Todos nós estamos aqui com uma missão, né? E todos nós somos importantes para Deus, para nosso Pai, e nós temos que nos esforçar, não é? Temos essa vontade firme, essa determinação, né? Porque o amor de superação, lembremos dos personagens, né? Maria de Madalena, Paulo de Tarso, o apóstolo Pedro, né? E tantos outros que passaram e superaram, né, as fraquezas e se auto-perdoaram e prosseguiram na luta, não é? Com Cristo. E a recomendação de Jesus de amar o próximo como a si mesmo remete a criatura ao crescimento primeiro de si mesmo, para posteriormente estender ao semelhante. Ninguém pode dar o que não tem. Então, realmente, nós doamos aquilo que nós temos, né? Porque doar coisas materiais é fácil, né? Agora, para o egoísta não é tão fácil, né? Mas se torna mais fácil. Agora, doarmos o que nós temos as nossas verdadeiras riquezas, que são os sentimentos novos, né? Esse amor. O parâmetro do amor que irradiamos está assentado no desenvolvimento de nós mesmos. Os níveis de suicídio, né, as criaturas estão desassociadas de si mesmo, do amor por si mesmo. É desamor, não é? Nós temos muitas das vezes até desamor por nós mesmos e queremos que as pessoas nos amem. Então, primeiramente, nós temos que nos amar. Nós não podemos esperar dos outros, né? Esse sentimento, o amor, doação, primeiramente para nós, sermos misericordiosos para conosco mesmo, auto-perdão. É necessário que a gente se perdoe e se perdoa o próximo, não só o próximo, como a gente mesmo. Porque todos nós erramos, todos nós estamos no mesmo barco, não é?
as dificuldades, enfim, nós temos que nos auto-perdoar. E muitas das vezes, quando chegamos, não é, nesse ponto de nos menosprezar, de não cuidar de nós, né? Então aí a gente vai, vamos desanimando, né? Vamos entrando numa faixa vibratória pessimista, e isso aí só nos traz prejuízo, né? Então, o verdadeiro sentido da caridade, segundo entendia Jesus, a gente costuma falar que é o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? Para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Jesus disse: amai-vos uns aos outros como irmãos, né? Jesus deixou o amor como lei, como eu disse. Então, fazer o bem no limite das nossas forças. Aquele que já atingiu um determinado grau de perfeição expande na mesma proporção o amor e a caridade como expressão da sua evolução. E a base para essa manifestação é o grau de justiça que aprendido perante as leis naturais. Auxilia o necessitado sem qualquer espírito de superioridade. Faz o bem por se sentir bem, sem interesse de recompensa. Torna-se um hábito e uma necessidade íntima pela alegria espiritual que proporciona ao benfeitor. Adquire afinidade com Deus pela gradativa paz de consciência. A alma se rejubila por ser útil e um brilho de felicidade refugia em seu coração por estar alinhado com as leis de Deus. Então, quando nós praticamos a caridade com sinceridade, né, sem hipocrisia, essa alegria interna, essa virtude que ninguém nos tira, né, são aquisições definitivas para a nossa alma. Nós sentimos prazer, sentimos alegria em beneficiar, em ajudar, né? Então, quando nós chegamos nesse estágio, significa que nós já estamos progredindo nessa escala, né? O Kardec, em diálogo com os espíritos, coloca em discussão a questão do amar os inimigos. A inimizade provém da falta de simpatia entre os espíritos. Ninguém pode voltar aos seus inimigos com amor terno e apaixonado. Amá-los é perdoar, retribuir o mal com o bem, não é mera virtude, senão o princípio científico de libertação do ser, do progresso da alma. Da amplitude espiritual do pensamento reside a causa. Então, nós vemos que essa amplitude, de acordo com o nosso desenvolvimento moral, intelectual, nós vamos ampliando, né, esse amor, nós vamos abrangendo mais, porque nós sabemos que o amor é universal, a nossa família é universal, não é? Então, a princípio, nós amamos os nossos, mas aí a gente vai desenvolvendo esse amor, a empatia, né? Vamos nos colocando no lugar do outro, vamos conseguindo entender a dor do outro, e principalmente quando nós sofremos os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, nós entendemos e compreendemos mais ainda, né, a dificuldade. Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Quando se é justo, pratica-se na mesma proporção o amor ao próximo e a caridade. Porque o amor de Jesus é incondicional, né? E nosso amor é condicionado ainda. Nós ainda, o amor aqui na Terra ainda é um amor assim muito, vamos dizer, desarmonioso, desequilibrado, porque nós amamos, mas de que maneira que nós amamos? Amamos com exigência, né?
Muitas das vezes nós amamos, mas um amor atrapalhado, que nos prejudica, que prejudica os que a gente ama. É um amor egoísta, né? Por exemplo, a mãe, ela ama tanto o filho que ela segura esse filho, não deixa esse filho crescer, né? Limita esse filho. Então é um amor que sufoca. E muitas das vezes nós amamos dessa forma. Os adolescentes mesmo, né? Ama agora, dali horas já não ama mais, não é? Assim por diante, juras de amor. E assim a gente vê que cada um está num grau evolutivo. Nós estamos em graus evolutivos. Então a gente se pergunta, esse amor que Jesus nos proporcionou, né? Esse amor que Jesus deixou como lei, nós estamos compreendendo esse amor? Nós estamos realmente entendendo o mecanismo, o processo desse amor? Como que está o nosso sentimento, não é? Isso tudo são questionamentos que nós temos que fazer, não é? Esse autodescobrimento que nós temos que fazer. Porque a gente afirma que ama, mas nós exigimos, né? Exigimos. Falamos de amor, mas numa discussão nós criamos guerra, né? Guerra familiar, guerra com os amigos, enfim. Então, nós escravizamos muitas das vezes, nos escravizamos e escravizamos nossos entes queridos, né? Aqueles que nós amamos. Então, às vezes nós queremos que seja de acordo com os nossos caprichos, né? Porque nós somos muito caprichosos, né, também. Então, muitas das vezes nós amamos, mas impomos condições. Então, Jesus nos ensinou o amor incondicional, sem julgamento, sem crítica, né? Simplesmente esse olhar transcendente, conseguirmos enxergar a necessidade do outro. Porque muitas das vezes as pessoas estão perto de nós não estamos se apercebendo, né? Não estamos percebendo a necessidade daquela criatura, a necessidade daquele ser. Aprender a ouvir mais, não é? Falar menos, ouvir mais, a compaixão, né? E tudo mais. E o Jesus, guia e modelo da humanidade, um rei no sentido mais amplo de uma soberania maior, que é a soberania do Espírito. Essa soberania se estende além de todos os limites e de todas as divisões feitas pelos homens no sistema terreno. O valor está no Espírito, está no bem, está no amor, na abnegação, está na humildade. Está na capacidade de se dar por amor aos outros. Foi o que Jesus implantou no reino da terra, como uma semente que vai desenvolver pouco a pouco, com 1000 dificuldades. O reino de Deus é o reino de justiça, de fraternidade, reino de equidade, a nos amar uns aos outros quanto mais utilizamos as nossas faculdades humanas para sermos nossos próprios inimigos, quando conseguirmos suplantar aquela frase que diz assim: o homem é o lobo do próprio homem, passarmos a sermos o irmão do homem. O reino de Deus estará implantado na terra. Jesus reinará em todos os corações. Então, muitas das vezes, nós somos nossos próprios inimigos, não é? Porque nós conhecemos, nós acreditamos, mas nós não somos coerentes naquilo que nós acreditamos. Por isso que é a coragem da fé. A coragem da fé é nós exemplificar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós acreditamos. Eu acredito, então eu ajo de acordo com a minha crença. E muitas das vezes nós somos incoerentes. Nós sabemos, né? Mas nós agimos de forma diferente. Quer dizer que nós ainda não interiorizamos o Evangelho, né? Não interiorizamos o que nós sabemos,
porque nós estamos sendo incoerentes nos nossos comportamentos e atitudes, né? E, mais das vezes, o nosso exemplo, porque muitos estão se espelhando no nosso comportamento, nas nossas atitudes. E quanto é triste, não é? Nós darmos maus exemplos no sentido de desarmonia, de desequilíbrio, de desajuste, né? Palavras ásperas. Então, tudo isso nós temos que nos observar. Por isso que o autoconhecimento é muito importante nas nossas vidas. Nós aprendermos a conhecer, porque muitas das vezes nós agimos de uma forma impensada, né? A razão, não é? A lógica, primeiramente, né? Então temos que, tudo isso daí é questão de observar, né? A gente vai observando, nos observando, para que nós vamos corrigindo os nossos vícios, corrigindo as nossas atitudes, os nossos atos, como o Santo Agostinho, né, disse no livro dos Espíritos aí, que nós temos que realmente nos observar todos os dias, observar as nossas atitudes, como eu fui ontem, como eu agi ontem, como estou agindo hoje, como eu vou agir amanhã. Não é? Porque às vezes a gente vai fazendo automaticamente e não vamos nos apercebendo que estamos. Então o amor, a lei de amor, resume a doutrina do Cristo. O amor é o preceito básico, é o fundamento principal de toda a doutrina do Cristo, né? É o reflexo de Deus e Deus é amor. Por amor Jesus desceu à terra. Por amor, Jesus pediu a Deus na cruz o perdão para todos. Por amor, nos trouxe o Deus de amor, porque até então era um Deus vingativo, né? Um Deus que castigava. E Jesus veio nos trazer um Deus de amor, Pai de todos nós, né? Ele nos deu uma vida existencial de uma encarnação, encarnando-se na própria espécie humana para ajudar os homens, como homem para dar aos homens o seu impulso de amor, para ajudá-los na escala evolutiva tão dura, tão difícil para todos nós, né? Doação espontânea do seu amor incondicional, ensinando-nos a darmos em favor dos outros, para que as criaturas encontrassem as suas palavras e no seu exemplo o caminho de redenção dos que necessitam, né? Por isso que muitos falam que Jesus nos salvou, Jesus veio salvar o mundo. Jesus não nos salvou. A salvação de cada um compete a cada um, né? Jesus veio trazer a lei, né? O amor como lei, e trazer, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que segui-lo. Então, se nós estamos seguindo Jesus, nós temos que nos perguntar, né? Sempre se nós estamos pautados nessa lei divina, não é? Na lei que Jesus traçou, porque Jesus traçou o caminho, agora o andar é nosso, é cada um de nós que vamos responder, não é? Jesus não levou pecado de ninguém, não é? Muitas das vezes as pessoas ficam equivocadas, não é? Jesus, o caminho e a verdade e a vida. E a verdade, muitas das vezes, nós queremos que seja a nossa verdade, mas nós temos que basear na verdade do Cristo, né? A verdade do Cristo. Então veio trazer ao mundo um amor diferente que os judeus conheciam em relação a Deus, Senhor das guerras, temido, vingativo, né? Deus parcial, vaidoso. Então Jesus veio com o propósito de um Deus amoroso, misericordioso, bom e justo. E até hoje temos dificuldade com esse Deus, né? Muito se prende à ideia de Deus que castiga. Deus é Pai de amor, não é punitivo, é educador. Nós educar com amor, com misericórdia perfeita. Então, muitas das vezes as pessoas se sentem, né, que está sendo castigado, está sendo educadas. Nós precisamos nos educar, e muitas das vezes as nossas necessidades implicam isso, não é? Então, as dificuldades, os desafios constantes,
mas é tudo para o nosso bem. Temos que pensar assim, tudo concorre para o nosso bem, né? Deus é Pai de amor, nós não acreditamos no Deus de amor, então como que nós vamos acreditar em castigo, né? E tantas outras coisas que nós analisamos de forma equivocada, né? E aí, voltando, falando que Deus é amor, a justiça de Deus é feita de misericórdia. A justiça de Deus é feita de misericórdia. Não é a justiça pesada dos homens, agressiva, esmagadora, né? Mas dosada na misericórdia. Misericórdia. Deus é amor. O amor é a essência da vida. Em termos de vida planetária, em termos de vida cósmica, nada do que existe, nada do que existirá poderá ocorrer sem amor. A gente não vive sem amor. Não tem como viver sem o amor, né? O amor é a alma da vida. Da mesma forma que não conseguimos viver sem oxigênio, sem a respiração, sem nutrição, não conseguimos viver animicamente. Anímicos de amor, não tem como, né? Não encontramos saúde da alma fora das dimensões do amor. Saúde da alma, né? O amor se manifesta de multiplicadas formas, dentro dos hábitos corriqueiros do mundo, revestido de formas infinitas, desde as mais vulgares até as mais sublimes. O amor conjugal, o amor materno, o amor filial ou fraterno, o amor da pátria, da raça, da humanidade, 1000 formas variadas, 1000 florescências do amor. Então, nós reencarnamos e muitas das vezes o amor modificado, né? Somos pais hoje, amanhã seremos filhos e assim por diante, para nós exercer o amor em todos os sentidos, não é? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Sermos discípulos do Mestre, identificados pela capacidade de amar. O amor permeia todas as nossas atitudes. Só o amor, e só o amor é capaz de cobrir multidões de pecados. Se eu aprender a amar, sou capaz de cobrir meus gestos de amor na minha montoeira de pecados. Não preciso me punir. O amor cobre multidão de pecados. Então, nós exercendo o amor, nós vamos diminuindo as nossas dívidas. Olha só, não é? O amor cobre multidão de pecados. O verdadeiro significado do amor está em expandi-lo incondicionalmente por onde quer que estejamos. A doutrina espírita nos demonstra claramente a lei de amor por seus ensinamentos acerca da reencarnação, concitando-nos ao trabalho incessante e direcionando-nos ao bem comum. Conhece-se um bom espírita pela sua transformação moral. É o Kardec disse, né? Transforma-se reconhecidos espíritas pelos esforços que faz para dominar as más tendências, não é? Então, já está vencendo, né? Quase, né? Então, aí como amar a Deus com temor? Então, como que nós vamos amar, né, um Deus com temor, justiceiro? Jesus traz a concepção do Deus de amor, reconhecendo a paternidade divina, adorar Deus em espírito e verdade, fazendo a vontade do Pai, não aborrecendo sua obra. Toda vez que trabalhamos contra as obras de Deus, né, estamos trabalhando contra. Né? Nos padrões do Cristo, caminhemos na direção do amor. Esse é o caminho da vida. É um eco, a vida é um eco, né? Ela devolve aquilo que nós damos, né? Todos vão responder de forma semelhante. Se queres ser amado, ame. Se queremos ser amados, amemos. Comece a amar aquele coração que está necessitado do seu amor. Se quer simpatia, comece a desenvolver a simpatia ao seu redor, ser afável, sorriso sincero, gentilezas, cordialidade. Se quer o respeito, comece a ser respeitoso para com todos. Tudo que quer que o outro seja, seja você primeiro.
Então, não exigimos de nada dos outros, né? Nós somos o problema. Quando nós melhoramos, tudo melhora, tudo fica bem, né? Alguém que perde tempo para fazer o outro sofrer é um doente, né? Simples assim. A compreensão é adquirida da criatura que se encontrou consigo mesma, o que é bem-aventurado, bem abençoado. Quem é bem-aventurado, né? E aqui uma frase do livro do Leon Denis: o amor salvará o mundo, seu calor derreterá os gelos da dúvida, do egoísmo, do ódio, enternecerá nos corações mais refratários, abre as janelas da prisão da alma aos eflúvios da vida universal, e de súbito essa prisão encher-se-á de claridades, de melodias, um mundo todo de luz penetrará em vós. Vossa alma arrebatada conhecerás êxtases, felicidades que não se pode descrever, compreenderá que há em seu derredor um oceano de amor, de força, de vida divina, na qual ela está imersa e que lhe basta querer para ser banhada por suas águas regeneradoras. Sentirá no universo um poder soberano e maravilhoso que nos ama, nos envolve, nos sustenta, que vela por nós. E do Evangelho, finalizando, Sócrates: o amor está por toda a natureza e nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até mesmo nos movimentos dos astros. É o amor que enfeita a natureza com seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá paz aos homens, a calma ao mar, o silêncio aos ventos e o descanso à dor. O amor universal como lei da natureza. E encerrando, eu vou passar essa mensagem. Entender Jesus, sua mensagem, não apenas nos templos, quando cantamos na voz coletiva, mas é preciso entender Jesus na solidão das nossas reflexões, onde esse mestre está me faltando, onde eu estou sentindo falta dessa doce macia, dessa doce voz macia na Galileia, dessas águas mansas de Genezaré, onde está faltando Cristo em mim, para que eu possa introjetá-lo na alma e no coração. Perguntemos, né? Onde está faltando Jesus na nossa vida? Vamos introjetar ele, né? Na alma, nos nossos corações. Porque é Natal. Permitir que ele renasça no nosso coração, na gruta pobre das nossas vidas, para que ele nos enriqueça de bênçãos. Agraciados por esse amor celeste de Jesus, nestes tempos cítricos do mundo, é preciso entender Jesus. É porque é Natal e porque ouvimos o badalar dos sinos natalinos ao longe. Queremos dizer: Senhor, agradeço por tudo, por esse ano que se finda, nos proporcionou, e rogando tuas bênçãos para o tempo novo que nos trará. Vem, Jesus. E assim nós finalizamos o nosso trabalho. Agradecemos. Amar como Jesus ama. Um dia uma criança me falou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão,
tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ele me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, que não falasse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho a pedi que eu transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado, e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar no fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz.